Vou fazer esse vídeo para todos os povo brasileiro que torce para cá ou para lá, de religião aqui ou dali, os brancos, os indígenas, todos, independente de raça, de peso, de altura, brasileiros que amamos a nossa terra e queremos o melhor para o nosso povo. E se votamos neste ou naquele é porque temos a firme convicção de que será melhor para o povo aquela forma de governo, aquela ideologia. Mas, no momento, eu não quero falar de ideologia nem de ser favorável a esse ou aquele, mas eu quero falar de honestidade, de respeito às leis, à moral e ao interesse público de uma forma geral. Porque que brasileiro que vai querer, por exemplo, porque Bolsonaro vai roubar na Petrobras, ele vai pagar R$ 20 a mais do gás, porque houve uma decisão, uma condenação da justiça americana para que a Petrobras pague lá US$ 1 bilhão de indenização por ter lesado os investidores com a fraude na compra da refinaria de Pasadena. Provavelmente, eu não entrei em detalhe, mas deve ter sido arquitetada pelo grande mestre, o mão direita do Lula. Aquela mão que queima a pata do gato, mas não queima a pata do chefe. Mas estelionatário, isso mesmo, grande estelionatário. Mas comprovadamente, né, eu acho que assim, vai ficar para a história como os maiores estelionatários, que vai tal, faz na Petrobras, faz da cá, tal, e entra no poder agora. Isso aqui eu tenho que dar os parabéns, porque é geniais. É fantástico o estelionato eleitoral que eles poderiam ter dado agora, não deu, né? E no emparelhamento do judiciário, que o Lula falou alguma coisa, não houve não, hoje é assim, só 7 ministros, né, que o Lula colocou lá no STF, por uma razão ou por outra, ou pela própria imparcialidade, por ter ganho aquele presente da indicação ao cargo de ministro do STF, anularam o processo do Lula, na Lava Jato. Bateram um atestado lá de idoneidade para o Lula e a turma dele, atestado de bons antecedentes e um atestado para pagar no histórico de vida do Lula, que ele foi condenado, que ele foi preso. Não é ex-presidiário. Censurado se falar isso. Corta. Censura. Proibido na Constituição, mas vamos lá votar com o relator, né, amigo? O Brasil é assim. Então, os 7 ministros são suspeitos, indiscutivelmente. Os homens ou mulheres escolhidos por Lula, Dilma, tudo Lula, né? Pelo pelo Temer, a indicação, não sei da influência do Lula, mas o excelentíssimo Alexandre de Moraes ganhou o cargo de Conselho Nacional de Justiça, 2005 do Lula. Não sei outro relacionamento dele com o Lula, mas é visível que ele é favorável a Lula. Lula cumprimenta ele, dando um tapinha na cara. Tá bom? E o excelentíssimo ministro Toffoli. Todos os dois são grandes sabedores do direito, pessoas de grande conhecimento, pessoas honestas, ilibadas e tudo, mas são suspeitos. Eles torcem para o time daqui e são contra o time dali. É uma questão assim, não se pode exigir conduta diversa desses ministros que já foram presenteados por Lula, já tiveram no mínimo presente de um cargo que ganha aí 60, sei lá quanto que ganha um ministro do STF, fora o status quo que ganha.
Ora, não se pode exigir que Toffoli queira anular o processo de Lula e assina. Não se declara suspeito, não. Não, para quê? Então, no momento, depois de assistir essa reincidência de alguns, essa reincidência em que ministros eleitos pelo PT, por Lula, blindam o Lula no processo de Lava Jato. Quantos? 8. 4 Dilma, 4 Lula, ou seja, os 8 Lula. Né? O STF condenou o ministro-chefe da Casa Civil do Lula, José Dirceu, chefe nacional do PT Genuíno, contador nacional do PT, deputado, senador, PT, alta liderança do PT, todos carne e unha com Lula. Se mexer daqui, dói aqui, dali. José Dirceu, é ministro-chefe da Casa Civil, ilustríssimo José Dirceu, é genialidade. Isso aqui, olha, isso aqui, se tivesse a favor do povo brasileiro e tivesse ganhando dos outros países para trazer para o povo brasileiro hoje seria mais avançado, desenvolvido em cultura, educação, tudo que Alemanha, Japão. Mas, infelizmente, esses grandes homens, né, grandes lideranças, partiram para uma guerrilha que ficou contra o povo brasileiro, o mensalão dos bancos. Eles fraudaram até o poder legislativo. Esquema de compra de deputados, compra de deputados para aprovar o quê? Lei e emenda constitucional. Fevereiro a maio de 2003, maiores repassos. O Lula entrou em janeiro, fevereiro a maio já estava recebendo José Dirceu, Genuíno, ministro-chefe da Casa Civil do Lula, José Dirceu, chefe nacional do PT, Genuíno, etc. E essa equipe aí que vai agora comandar Petrobras, o Brasil, sabe? Por quê? Porque 7 ministros que Lula e Dilma indicaram, presentearam com a indicação legal, né, legalmente presentearam ao cargo, que tem 2 lá que foi Bolsonaro. Mas eu acho que ninguém vai aceitar se 2 fizer uma turma lá de 3 e os 2 estiver sempre anulando o processo do Bolsonaro, não vai. Né? E esses 7 ministros estão claramente suspeitos, beneficiando Lula, anulou o processo, podia ser em São Paulo, podia ser em Curitiba, podia ser no Distrito Federal, podia ser em qualquer lugar, porque é juiz federal, né? E um pouco foi daqui, um pouco era daqui, um pouco era... Então, assim, no entendimento, na hermenêutica dos ministros do Lula, Distrito Federal, e anulou, pronto, resolvido, blindou. Para quê? Devia ter feito igual no mensalão dos bancos, lá 8 ministros que o Lula e Dilma colocaram no STF. O STF condenou todo mundo lá perto, José Dirceu, ministro-chefe da Casa Civil, chefe nacional do PT Genuíno, etc. Essa equipe toda aí que está aí agora. E o que era? Esquema de compra de deputados, né? Igual eu falei, para fazer leis e emendas constitucionais para enriquecer os bancos à custa do empobrecimento do povo. Interessante como advogado aí, advogando contra banco, e se não me pesa a memória, os maiores repassos foram feitos de fevereiro a maio de 2003. Não interessa se foi votado ou não nessa época, esses deputados federais que receberam suborno, propina dos bancos via o ministro-chefe da Casa Civil do Lula, o chefe nacional do PT, etc., eles foram ao Diário Oficial da União e publicaram a emenda constitucional número 40. Sistema Financeiro Nacional modificado na Constituição. Uma emenda constitucional emendou o artigo 192? Não emendou. Apagou e escreveu outro, ou melhor, rasgou a página e escreveu outro. Não, rasgou a página não. Apagou e escreveu outra coisa naquela página, vamos dizer assim. Porque não tem prova nenhuma que tem nexo causal entre a compra dos deputados federais pelos bancos, via PT, PT não, ministro-chefe da Casa Civil do Lula, da época, o chefe nacional do PT, ditador nacional do PT, né? E a compra dos deputados federais, né?
fevereiro a maio de 2003, e a publicação da emenda constitucional número 40, Sistema Financeiro Nacional modificado na Constituição, artigo 192, de único interesse dos corruptores, os bancos. Imagina, muito bom, né? Tranquilo, agora a turma aí vai assumir. Por que eles vão assumir? Porque 7 ministros indicados por Dilma e Lula, o 8º pelo vice, aquele que já deu, eu não preciso nem falar, já ganhou o cargo do Lula, Conselho Nacional de Justiça, vai cumprimentá-lo, igual falei há pouco, até uma tapinha, aí, ó, como é que tá, Bará? O Lula é grande, tem intimidade, cara, né? E então favoreceu o Lula, desfavoreceu o inimigo, o Bolsonaro, e ganharam não, estão tomando o poder. Estão tomando o poder. E esse tal de emparelhamento da máquina pública, dos 3 poderes, como é que é feito? Olha, eu não sei, mas assim, os fatos é que no dia que os 7 ministros de Lula, Dilma e do ex-vice, indicados, confirmaram a decisão de Fachin, anulando o processo de Lula na Lava Jato, o Senado Federal, um dia antes, a articulação, a Federação da Esquerda, né, articulada lá, tinha instaurado uma CPI da pandemia, com o objetivo, claro, de querer incriminar, taxar como genocida Bolsonaro, responsabilizar ele da morte, né, o presidente, que é o presidente que decretou o carnaval, o lockdown federal do carnaval de 2020, e os ministros do Lula lá, e veio na palavra do excelentíssimo Alexandre de Moraes, né, a decisão de anular o decreto proibindo o carnaval, decretando o lockdown federal do carnaval de 2020. E é taxado como genocida pelos militantes aí do PT, das simpatizantes, né, pelos simpatizantes desses ministros, né, e do Lula, né. Então é isso. O que a gente pode fazer? Conformar, ficar tranquilo, sentir que a democracia, como diziam os antigos, foi pro brejo, a vaca atolou, não vai morrer aí mesmo, ninguém vai tirar, né? E pronto, conformar. Ditadura no poder judiciário, na pessoa dos 7 ministros, que o Lula pôs lá, né? Lula e a laranja Dilma, ou seja, Lula, 7, está lá, indicado legalmente, tudo direitinho. Pessoas muito honestas, muito capazes, de grande capacidade para ajudar a solucionar uma série de problemas, né, no Brasil aí, de coisa, precisa de pessoas geniais como o excelente Alexandre de Moraes, certo? Como disse, eu próprio já li muitos livros dele, quando fiz direito, estudei no livro constitucional de Alexandre de Moraes. Então, quer dizer que são pessoas ilibadas, de grande conhecimento, de grande capacidade, honestas, mas são suspeitos. Aquele caso do juiz que torce para o time X, vai apitar uma final do time X com o time Y. Não vai deixar o time Y jogar. Toda hora lockdown federal, carnaval 2020. Tá anulado. Vai ter carnaval sim, gente. Aqui o executivo, quem manda é a gente. É a ditadura do judiciário. Vocês sabem o que é? Pois é isso aí. Agora é impeachment. Artigo 39 da lei do impeachment, artigo 39, inciso 2. É impeachment para ministro que suspeito que insiste em fazer os julgamentos, continuar julgando, favorecendo no julgamento do TSE, do STF, no processo eleitoral, favorecendo o afeto e desfavorecendo o desafeto, o inimigo. Então,
um processo de impeachment. Hoje não sei se iria para frente, já que emparelhamento lá do Senado Federal, se tem ou não tem, já não sabe, porque pelo show que eles deram lá naquele impeachment, né, a cortina de fumaça fabulosa para encobrir o quê? O erro lá dos 7 ministros que o Lula pôs lá em anular o processo do Lula. O povo ficou revoltado, invadiu Brasília e tal, instaurou um dia antes a CPI da pandemia para o povo mudar o foco. Lula é ou não é culpado, deve ou não deve. Não, aí foi Bolsonaro, é ou não é genocida, é ou não é covarde, vai sair ou não vai, sabe? Mudou o foco. Grande genialidade. Grandes emparelhamentos, se emparelhamento for. Talvez não seja, já não pode afirmar nada. Mas o povo está assistindo, está vendo. Eu acho que tem aí, a Polícia Federal está assistindo, os delegados da Polícia Federal estão assistindo, o Judiciário lá, dá condenação em delegado, em Ministério Público, né? Fazer a devida repressão à resistência, né? Exemplo aí do louco, daquele que denunciou, do delator do mensalão dos bancos, ficou louco, né, com tanta perseguição, ele ganhou maior pena, foi o que ganhou a maior pena, a maior penalidade no julgamento do processo do mensalão dos bancos foi dele. Ele delatou, em vez dele ter o benefício pela delação, não. Foi para dar exemplo, né, para o pessoal não delatar, né? Provável, porque qual o objetivo, por que o delator teria uma pena maior do que os que fizeram o crime, né? Mas é isso. A democracia está aí, o processo, se achar que não deve protocolizar o impeachment agora, pois tem que protocolizar ele depois de fevereiro, março, aí que tem uma maior chance, né? Se não tiver o que o PT, não, a equipe do Lula lá é mestre em fazer, né, as fraudes no processo legislativo lá do impeachment, né? Entrar com o impeachment lá para fazer o impeachment desses ministros que Lula, Dilma indicaram e o ex, né, pela suspeição, né, do artigo 39, inciso 2 da lei do impeachment, e já falar que no artigo 41 da mesma lei, qualquer cidadão pode digitar um impeachment aí, imprimir, assinar, reconhecer firma e levar lá no Senado pedindo o impeachment. Pode ser É isso, eu não vou engolir algumas palavras realmente para não falar muito. E agradeço a todo o povo brasileiro. Essas coisas que eu falei são fatos. Quem for a favor de um lado, vê de um lado. Quem for do outro, vê como vantagem. Está na mão do PT agora, vai ficar de eterno, não sai mais nunca. Porque da agora para frente, o Lula, né, no mensalão dos bancos foi blindado, no Lava Jato foi blindado. Se tiver qualquer problema, vai ser blindado. E gato escaldado tem medo de água fria. Da agora para frente, ele não vai sujar a mão dele. E provavelmente nem José Dirceu, eles vão usar pata de gato de outros. Vai ser outros que vão queimar a mão, se queimar, né? Porque vai estar bem protegido, porque eles estão bem especializados nessa técnica aí de corrupção, de compra de deputado, federal esquema de compra de deputado, para fazer leis ou emenda constitucional, né? Já não sabe, né? São coisas aí para enriquecer grupos de poder econômico, empobrecendo a população brasileira. JBS, Petrobras, BNDES, etc. Especializadíssimos, comprovadamente. Em vez do STF, lá dos ministros do Lula, darem
um atestado que são especializados em fraude, não. Eles são especializados em sair inocente dos processos. Lula, a especialização dele é ser inocente. É inocente no mensalão dos bancos, por quê? Porque 8 ministros de Lula e Dilma disseram que ele é inocente no mensalão dos bancos. Julgamento de 2010, mais ou menos. E agora, Lula é inocente? Lógico, pai. Por quê? Porque 7 ou 8 ministros que Lula, Dilma indicaram lá para o STF, o vice, né, também, que é declaradamente inimigo do Bolsonaro e a favor do Lula, os 8 anularam o processo do Lula, ou não? Ou foi 7? Ou foi 6? Mas foi uma grande maioria, né? Anulou o processo do Lula na Lava Jato. De quebra no TSE e no STF, durante o processo eleitoral, nitidamente, escancaradamente, em suas decisões, beneficiando o afeto Lula, aquele que chega dando tapinha na cara, e comprovadamente inimigo desfavorável ao concorrente, ao Bolsonaro, ao adversário. Então, suspeição dos ministros, processo legal é no Senado Federal, todo e qualquer brasileiro tem o direito, independente de advogado, independente de ter formação em algum curso, não. Souber escrever e assinar, ele pode fazer o pedido de impeachment dos ministros que o Lula indicou ao STF, pela razão tal, por isso, e pede que seja processado lá no STF e aceita. Qualquer brasileiro, artigo 41 da lei do impeachment, e o fundamento do pedido de suspeição desses ministros é o artigo 39, inciso 2. Vamos lá, pela democracia, por democracia, vamos lutar. Creio que os excelentíssimos, peço desculpa, mas os excelentíssimos ministros no STF sabem mais do que esse humilde advogado o direito, a ética, a moral, a lei, não só no Brasil, no mundo inteiro, não só no julgamento da justiça, do poder judiciário, mas também numa partida de futebol. Como disse o excelentíssimo Alexandre de Moraes, o povo brasileiro, o inimigo, Bolsonaro, vai poder contestar essas eleições, mas só no pensamento, como ele fez, com um gol que aconteceu não sei quantas décadas atrás, que ele viu bater na trave, entrar dentro da linha do gol, todo mundo viu, foi televisionado, o negócio, mas o juiz deu que não foi gol. E não foi gol. E ele até hoje contesta isso, mas no pensamento, do jeito que o brasileiro vai poder contestar, lá no Poder Judiciário, né? Porque contestar no Poder Legislativo para tirar os excelentíssimos ministros, que demonstra tamanha imparcialidade, caracterizando por si só a suspeição dos ministros, é que na democracia o pedido de impeachment feito por qualquer brasileiro reconhece firma, protocoliza no Senado Federal e vamos lá, gente, vamos lutar pela democracia. Nem ditadura de esquerda, nem ditadura de direita. Ditadura de direita eu sei que ninguém quer, nem militar, nem Bolsonaro. Ditadura de esquerda já temos dúvida, né? Porque a ditadura do judiciário, na pessoa dos ministros petistas, já está aí, né? E colocando, tomando o poder por Lula, a Suprema Corte Brasileira, colocando o Lula lá no poder executivo para ser o presidente da República, não sei se vai tender para alguma ditadura. Provavelmente que não, porque ele é muito democrático e admira grandes democracias como Cuba, China, lá, Coreia. Quem sabe não tem razão, né? Quem sabe isso é ditadura, vai que tem razão.
Lá a China desenvolveu demais, né? Vê se o povo chinês lá, que eles ganhando a miséria lá e trabalhando 14 horas por dia, de domingo a domingo, sem feriado, sem... Se tá bom, se é isso aí mesmo que é o justo. É do jeito que o Lula falou, os professores vão ter que trabalhar sábado, domingo, feriado, até tudo, né? Tá justo. Com Deus, gente. Seja o que for, deve ser isso mesmo que Deus quer. Agradeço a todos os que torcem por time X e todos os que torcem por time Y, inclusive nos 3 poderes da República. E a todos aqueles que torcem por time vermelho lá no STF, meu respeito, meu pedido de perdão, de desculpa, porque, como todos sabem, lutando pelo povo, pelo bem, pelo direito, pela ética, pela moral. Assim, está achando um verdadeiro abuso do poder colocar uma equipe, vamos dizer assim, não é quadrilha de jeito nenhum, uma equipe que já é comprovadamente, tem um histórico muito grande na administração pública, que demonstra que dentro do direito, da ética, da moral, em qualquer lugar do mundo, na Itália, Alemanha, Japão, Canadá, França, Austrália, Índia, que é injusta, talvez até mesmo nos países comunistas na China, um juiz que ganhou um Rolex do réu, pode julgar o réu? Um juiz que ganha o cargo de juiz, para ganhar 60, sei lá quantos mil, não é igual o deputado que fica 4 anos, nem igual o senador que fica 8, não, até aposentar. Com vários benefícios e o status extraordinário, que eu acho que eles merecem, excelentíssimo Alexandre de Moraes, o excelente, todos merecem o Supremo Tribunal Federal, que são muito capazes, pessoas de grande conhecimento, e inclusive assim, em caso de mesmo sofrer impeachment, como eu disse, assim, não tem o que pode, acho que não seria certo cumprir alguma pena, alguma coisa, porque é aquela coisa de não se pode exigir uma conduta diversa de um ministro que ganhou o cargo, que está ocupando de ministro, que já adquiriu um bom patrimônio honestamente, tal, com as economias, coisas, todo mês é que ele tem, e durante anos, e ele veio querer, junto com os outros que ganharam o cargo de ministro também daquele réu, querer anular o processo daquele réu. Não se pode exigir uma conduta diversa. Por isso, mesmo havendo a suspeição indiscutivelmente, que há essa suspeição desses ministros, não deveria ter uma pena, porque é isso, né? Eu acho que até no artigo 145 do CPC, artigo 156 do CPP, que ilumina aí o quadro de suspeição, que não tem alguma coisa específica para ministro do STF, né? Então, mas esses artigos, eles iluminam bem que o afeto não pode julgar o afeto, o desafeto não pode julgar o desafeto, porque ele vai beneficiar o afeto e vai prejudicar o desafeto. Esse é o espírito da coisa. O juiz que torce apaixonadamente pelo time de cá, ele não pode julgar o time de lá, porque ele vai favorecer o time que ele torce e vai desfavorecer o time que não é o adversário. Então é isso, agradeço a todos e mais uma vez, com todo o respeito aos excelentíssimos ministros e ao povo brasileiro, aos torcedores de vermelho e aos torcedores de verde e amarelo. O que gostaria de ver no Brasil é que a justiça, o direito, a democracia prevaleça
sobre os interesses de grupos de poder econômico, grupos de poder político, como é o caso agora, que um grupo de poder político, conforme o Lula disse no discurso, o emparelhamento do judiciário, do legislativo, né, está tomando o poder, se não em fraudes das urnas, parece que não tem fraude em urna, né? Mesmo, não sei, a população aí está vendo as coisas aí tudo, né? E provável que não, mas a fraude no processo eleitoral que foi feito por ministros suspeitos é indiscutível. O favorecimento de coisa, a censura, absurdo de censura. Isso é crime constitucional. Eles sabem disso, mas fizeram. Por quê? Por paixão, por amor, por gratidão a Lula. É provável. O Lula merece, ele que colocou os ministros lá no STF. Tem coisa, isso aí.